A paz do Senhor, meus irmãos, queridos amigos que estão agora ouvindo esta programação. Estamos uma vez mais entrando no ar com esta edição abençoada da Rádio Web Cindy Vigilantes. É sempre uma alegria e satisfação estarmos juntos compartilhando das boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta sexta-feira, às 16 horas, em ponto, na capital de todos os paranaenses, estamos transmitindo aqui da Rádio Web Cindy Vigilantes uma palavra de Deus ao seu coração. Momento com Deus, é este que nós estamos aqui trazendo para você, que hoje à meia-noite até a meia-noite e meia nós temos uma reprise desta programação. E no domingo também, das 10 às 10h30, nós vamos trazer também uma reprise deste dia de hoje. Curitiba, 13 de junho de 2025, 19 graus agora na nossa capital paranaense. E para mim é um prazer poder estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus e também ao sindicato por nos disponibilizar este período para que nós possamos aqui estar falando sobre o Deus que tudo pode. Quero nesta tarde junto com vocês fazer uma leitura bíblica que encontra-se lá no Salmo 119 e no verso 105, aonde Deus fala conosco através da sua palavra. E a palavra dele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é o Senhor. Vamos falar nesta tarde sobre os 7 símbolos da palavra de Deus. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado que a palavra de Deus possui diversos símbolos que ilustram o seu grande valor para a nossa vida. A palavra de Deus é lâmpada, luz, pão, escudo, fogo, espada e água. A palavra de Deus é lâmpada que clareia, é luz que ilumina, é pão que alimenta, é escudo que protege e fogo que arde, é espada que corta e é a água que bebemos. Quando nós paramos para meditar nesse salmo, quando nós olhamos para a lâmpada sendo símbolo de vida e de clareza, como lâmpada, a palavra de Deus ilumina os nossos pés para nós não tropeçarmos. Lá em Provérbios, no capítulo 6 e versículo 23, o próprio sábio Salomão afirma que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 27, versículo 20, a Bíblia diz que a lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. E lá em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 29, Davi disse assim: porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia minhas trevas. Então, através da palavra do Senhor aqui, nós entendemos que ela é a lâmpada que alumia o nosso caminho. Mas a palavra de Deus também é luz. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos. O apóstolo Pedro afirma que a palavra de Deus é uma candeia que brilha em lugares tenebrosos. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João escreve dizendo assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No Evangelho ainda de João, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a palavra de Deus também é luz. Mas a palavra de Deus é o pão. O pão é o alimento universal. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento do homem. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus é trigo puro e sem mistura. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Ainda em Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, o profeta disse:
achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ainda em João, capítulo 6, versículo 48, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Às vezes nós nos preocupamos em tantas coisas, às vezes nós paramos e ficamos preocupados com o que vai acontecer, mas nós esquecemos que o nosso Deus tem a solução para os nossos problemas. Nós precisamos entender que a sua palavra, ela é como uma lâmpada, que a sua palavra, ela é luz, e a sua palavra também é o pão que nos alimenta. O cristão, ele não pode ficar sem esse alimento, porque a palavra de Deus nos traz sustância para vivermos nas dificuldades, para vivermos nas adversidades e para vivermos um dia após o outro. Então precisamos deste pão, deste alimento. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do próprio Jesus. Porque se Ele é o pão da vida, nós precisamos dele para podermos viver, para podermos cada dia mais sobreviver diante das adversidades, diante das dificuldades que este mundo tenta nos afligir. Então, nesta tarde, nós vamos agora ouvir uma música. Vamos ouvir aqui Felipe Rodrigues, Primeira Essência. Decinde Vigilantes Curitiba, no ar, pela luta e pela valorização. É isso então, meus irmãos, amigos. Continuando na nossa meditação desta tarde, esse mesmo Deus que nos deu a sua palavra e a partir dela nós entendemos que ela é lâmpada, que ela é luz, que ela é o pão, ela também é escudo. O escudo, ela é a arma de defesa do soldado. E a palavra de Deus é escudo que protege a nossa vida. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 30, versículo 5. Mas também no livro, na carta de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 16, ele diz que devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Ainda em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, o próprio Senhor disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então nós precisamos desta palavra, precisamos acreditar nela, confiar nela, num Deus que vela por esta palavra. Mas a palavra do Senhor também é fogo, a palavra de Deus é fogo. O fogo arde e queima tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus é fogo que arde em nosso coração e queima o pecado da nossa vida. Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Em Jeremias, no capítulo 23 e 29, o profeta Jeremias afirma que a palavra de Deus foi como um fogo ardente em seu coração. Olha que coisa tremenda. Ainda em Jeremias, no capítulo 5, versículo 14, o Senhor prometeu converter em fogo as suas palavras na boca do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é considerado o profeta das lágrimas, que clamava por Israel e queria que o Deus tivesse misericórdia do povo de Israel. Mas lá em no Salmo 39, verso 3, o salmista disse assim: incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo.
a chama da palavra de Deus arde em nossos corações. E o desejo e a vontade de propagar algo que foi bom para mim é notório. Por isso ela arde no meu coração e deve arder no seu coração, para que você possa levar boas novas de salvação às pessoas que precisam, às pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de conforto para o seu dia a dia. Andam às vezes tristes, preocupados, ansiosos, depressivos, mas Deus sempre tem uma palavra no coração daqueles que estão com o coração aberto. Por isso o salmista diz que esta palavra incendiou seu coração ao ponto de que é como se um fogo acendesse dentro dele, e que ela possa acender também nos nossos corações, e nós não venhamos deixar de propagar esta palavra. Mas a palavra de Deus também é espada. E a espada era a arma mais poderosa do soldado na antiguidade, e a arma mais temida pelo inimigo. E a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6 e versículo 17. Mas também ele escreve ao povo de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, dizendo que devemos nos equipar da palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Ainda, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ainda o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, ele completou uma espada afiada, ele contemplou uma espada afiada, saindo da boca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É a poderosa espada do Espírito que sai da boca do Senhor Jesus. Nós podemos trazer que é a palavra de Deus. Ela, quando sai da boca de um servo de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que corta e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Todas as vezes que eu e você abrimos a nossa boca para falar desta palavra, para falar desta palavra que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, para fazer com que ela se sinta melhor, ou para que ela saia da situação que ela se encontra, ela é como uma espada, porque ela penetra na alma, aonde eu e você não conseguimos ir, esta palavra consegue. Mas a palavra de Deus é a água. A água é uma substância vital para a sobrevivência do homem, tanto para alimento como para a limpeza. E a palavra de Deus é essencial para a sobrevivência da alma. Salmo 119, verso 25. Em Ezequiel, no capítulo 36 e versículo 25, o Senhor diz: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A água, ela é importante para o ser humano. A água é importante para fazer a alimentação, para os nossos alimentos, para nos limpar. E o ser humano não pode ficar sem a água. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é a água que purifica, lava e santifica a nossa alma. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Por isso nós não podemos deixar de meditar nesta palavra. Palavra que traz vida, palavra que transforma e restaura os nossos corações. Mas nós vamos agora para mais um tape, vamos ouvir agora mais um louvor, Gabriela Rocha, Meu Respirar, e logo voltamos
com a conclusão desta mensagem de Deus para a sua vida. Rádio Web Cindy Vigilantes Curitiba, no ar pela luta e pela valorização. Estamos chegando a mais um final da nossa programação, mas nós precisamos concluir esta palavra. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, é luz que brilha em lugar escuro, é pão que alimenta a nossa alma, é escudo que protege a nossa vida, é fogo que nos purifica do pecado, e é a espada que golpeia o inimigo, a água que sacia a nossa sede e limpa o nosso coração. Que você possa ficar nesta tarde com esta palavra poderosa, guardar no seu coração e praticá-la. Momentos adversos virão e eu preciso estar pronto, baseado na palavra de Deus, para poder continuar firme, sabendo que pode cair 1000 do meu lado ou 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o meu Deus me protege. Eu quero mandar aqui um abraço, começando pela a nossa equipe, pela produção, pela Bruna, um abraço para a Bruna, que está aqui nos ajudando, para o Clailton, que hoje está aqui, essa equipe, e também para todos os ouvintes da nossa rádio. A Luciana, minha esposa, está ouvindo, a Manuzinha, o David Andrade, amigo lá do Rio de Janeiro, está na escuta e também é radialista lá, e sempre tem nos mandado um abraço. Para o Lucas Barbosa, para a Márcia, para a Gabi, para o Amaral, supervisor ali da Prosegur, para o Paulo Roberto, para o Tião, para o Brito Miranda, para a Gabi lá da congregação do Ganchinho, para o pastor Henrique, para o Paulo Sérgio, Paulo Roberto e também para o Cleverson Alexandre, que é o jurídico aqui do nosso sindicato. E nesta oração final, nós queremos aqui agora fazer e orar por duas pessoas que estão precisando muito da oração e estão desenganados pelos médicos. E nós cremos que Deus pode visitá-los. Seu Salvador e Wagner e Bruno. Deus, diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos uma vez mais aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra, Pai. Senhor, vai de encontro agora com aqueles que irão ouvir, Senhor, esta programação e os que estão na escuta, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que provê, Pai. Vai de encontro no hospital, Senhor, com a vida do seu Salvador, do Wagner, do Bruno, Senhor, que já foram desenganados pelos médicos. Senhor, Tu és o médico por excelência. E por mais que o homem diga que não tem mais jeito, nós cremos que o Senhor é a que tem a última palavra. E por isso nós clamamos a Ti nesta tarde. Senhor, eu peço oração pelos meus amigos que aqui estão nos ouvindo nesta tarde. Aonde quer que ele esteja, aonde quer que chegue o som das nossas vozes. Senhor, esta programação, esta rádio, Pai, este estúdio, Senhor, foi aberta uma porta, uma oportunidade para nós pregarmos a Tua palavra. Por isso, Senhor, abençoa este lugar, Senhor. Senhor, caia por terra todo levante do inimigo, todo embaraço, todo atrapalho que venha tentar impedir de que esta programação venha ao ar, Pai. Por isso, Deus, nesta tarde, do dia 13 de junho de 2025, às 4h32, nós declaramos a vitória para todos eles que estão ouvindo esta programação e que irão ouvir nas reprises de hoje à meia-noite, à 00h30 e também domingo das 10 às 10h30, que eles possam ser alcançados pelo Teu amor e pela Tua poderosa palavra. Amém. E até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Rádio Web